Queridos irmãos, queridas irmãs, ao escutar essa palavra do Evangelho, em que vimos uma citação do capítulo 42 do profeta Isaías, o chamado Cântico do Servo, que o Evangelho de São Mateus coloca como uma profecia que se realizou, que se cumpriu na figura de Jesus, em que esse servo é apresentado como uma pessoa cheia de mansidão, que não se impõe, mas que, cheio de atenção para com os mais fracos, procura fazer com que aqueles que estão cambaleantes, que não caiam, que não se sintam oprimidos por um peso maior do que aqueles que são capazes de levar. E usa essa imagem tão bonita, que ele, o servo do Senhor, que Mateus diz que é o próprio Jesus, não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega. Sobretudo essa imagem do pavio que ainda fumega faz me lembrar um pouco da minha infância, quando eu ia ao sítio dos meus avós, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, e aí ainda tinham aqueles lampiões com querosene. É verdade que tinha energia elétrica, mas às vezes de noite saltava a energia elétrica, estou falando de 35 anos atrás, e esses lampiões de querosene, às vezes, quando já estava acabando o querosene do lampião, ficava só o pavio com um pouquinho de brasa, né? As pessoas costumam dizer só no cheiro, né? Porque já não tinha mais o líquido dentro. E essa imagem, né, é a imagem que o profeta usa e que Mateus aplica a Jesus para falar dessa atenção para com aqueles que são fracos, que já estão quase sem forças, né? Como esse pavio que já não tem mais o óleo, já não tem mais o querosene que o alimente, que faça com que a chama possa queimar com força, né? Que está quase completamente apagado. E o Senhor, longe de fazer com que tudo se apague, o que faz é ter cuidado. O que faz é não deixar que o pavio se apague, mas ao contrário, vai depositando, pouco a pouco, esse óleo que é o Espírito Santo, para fazer com que aqueles que se sentem fraquejados possam retornar, possam se recuperar. Que bonito pensar essa atenção que tem o Senhor por cada um de nós, que quer restaurar, quer resgatar a todos, não importa, e essa é a ideia fundamental, o quão distante estejamos de Deus. Quantas vezes eu recebo mensagens, sobretudo nesse tempo de pandemia, em que tenho feito as missas em streaming, ou às vezes que faço alguma live no Instagram, e as pessoas me perguntam: padre, como é que eu faço na minha casa, na minha família, que tem aquela pessoa, o meu filho, o meu neto, que está completamente longe de Deus, está meio que perdido. Essa palavra de hoje nos lembra que nosso Senhor não despreza a ninguém. Por mais que o fogo da fé pareça já extinto, pareça que já não tem mais nada, só ficou o cheirinho da fé, de uma lembrança do passado, da catequese, da primeira comunhão, que parece que já não diz nada na vida daquela pessoa, pois o Senhor, com paciência, vai sempre procurando restaurar. E também na minha própria vida, quando eu estou passando por um momento de dificuldade e de crise. Que bonito pensar como isso vem também contra a palavra do Salmo responsorial de hoje, o Salmo 9, cujo refrão dizia: o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Essa atenção também que Deus tem, né, por aqueles que se encontram angustiados. Nesse sentido também, a primeira leitura é muito significativa, a leitura do profeta Miqueias. Miqueias foi um profeta que viveu no ano, melhor dito, no período do século VIII
antes de Cristo, foi contemporâneo do profeta Isaías. Era um período difícil na região da Palestina. O Império Assírio cada vez mais ia se estendendo e ameaçava tanto o reino de Israel no norte quanto o reino de Judá no sul. E o profeta vai, por um lado, chamar a atenção dos poderosos daquele tempo, que diante dessa situação de dificuldade, essa situação de perigo com as forças estrangeiras que ameaçavam a independência do povo, como ao invés de se unirem, ao invés de procurar o bem da maioria das pessoas, né, daquela região, o que muitas vezes se dedicavam era a opressão. Os poderosos e os ricos que oprimiam os pobres e desvalidos. Atenção! Miqueias, como também o profeta Amós, que era um outro profeta do Antigo Testamento que denunciava as injustiças sociais, não estavam condenando a riqueza ou ter dinheiro, né? Não eram uma espécie de socialistas, né, do passado. O que eles faziam era denunciar a opressão, denunciar aqueles que se enriqueciam oprimindo, que enriqueciam esquecendo-se dos pobres. Ser rico, queridos irmãos, queridas irmãs, não é pecado. Porém, é uma chamada à responsabilidade. Na medida do possível, aquele que mais tem deve procurar, na liberdade, mas também na generosidade, ser um auxílio para aquele que tem menos. E essa é a forma como Deus muitas vezes quer ajudar os pobres, através daqueles que mais têm. Deus abençoa alguns para que possam, através da sua bênção, transmitir aquilo que receberam aos demais. Mas acima de tudo, quando vemos os profetas criticando de forma dura esses opressores, esses poderosos que, longe de defenderem os que tinham menos, acabavam tirando até o pouco que aqueles que tinham menos possuíam, o que eles fazem é mostrar mais uma vez essa preocupação de Deus com os que sofrem. A preocupação de Deus com todos aqueles que se sentem desprotegidos. E isso, queridos irmãos, queridas irmãs, vale para todos nós, mesmo que sejamos ricos, porque afinal de contas a riqueza não é garantia de felicidade. E Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele quer sempre vir nos consolar. Nesse sentido, voltando ao Evangelho de hoje, com essa mansidão de Jesus, pensamos também na figura de Nossa Senhora. Hoje, sábado, nós celebramos fazendo memória de Nossa Senhora, como é tradição na igreja. E Nossa Senhora é outro exemplo desse carinho que Deus tem por nós. Quis nos deixar uma mãe, quis nos deixar essa imagem materna, que nos lembra que a graça de Deus chega a todos os detalhes da nossa vida, como uma boa mãe que sempre está atenta a tudo aquilo que o filho precisa. E é nessa certeza de que nós temos uma mãe no céu que vela por nós, que intercede por cada um de nós junto do seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Isso nos enche de esperança, isso nos enche de coragem, isso nos enche de consolação para que possamos seguir. Muito embora pareça que o nosso pavio já está apagando, na certeza de que o Senhor não há de deixá-lo apagar, não há de deixar a nossa vida se apagar, mas ao contrário, há de sempre de nos restaurar, há de sempre fazer com que possamos voltar e sermos sempre mais fiéis para que um dia nos encontremos nesse encontro definitivo com Ele nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.